Tem muita gente me perguntando, preocupada com essa quebradeira dos bancos, né? Primeiro o Banco Master, depois o tal do Will Bank, né? Ah, e preocupados, por quê? Porque, logicamente, tem dinheiro aqui, estão preocupados com que isso não vire uma questão sistêmica, né? Que comece a quebrar banco para tudo quanto é lado. Vamos lá. O Banco Master, né, foi uma pilantragem de gente sem vergonha, que inclusive fraudou documentação, fraudou fundo. Isso é uma pilantragem do começo ao fim. Se for, cara, é um pilantra, um bandido que, que aprontou muito, né, porque ele tinha muito conhecido político e aí conseguiu durante muito tempo fazer muita bobagem. É, só que você podia até olhar os balanços do banco lá atrás e você não ia conseguir enxergar a fraude, né? Porque ele realmente o banco não estava ruim, né? Ele mentia dizendo que estava bem. Então, o fato de você olhar os números do banco não te traziam, porque tem vários números que você pode olhar dos outros bancos, né? Para te dar uma segurança, né? Será que esse banco tá bom? Eu posso investir nele, né? Alguma coisa assim. Bom. Mas existe um detalhe que não passou despercebido de muita gente, e logicamente de um monte de gente passou despercebido, que era a taxa de juros que o banco pagava. Se você está olhando, querendo comprar, por exemplo, um CDB. CDB é um produto financeiro que você vai emprestar dinheiro para o banco. E você está pegando uma lista. Todos os bancos, a maioria dos bancos, está trabalhando com 100% do CDI. Normalmente é assim que os CDBs são negociados, tá? Se você vai num banco muito grande, né, eles vão te pagar lá 85, 87. Se você for num banco menor, a gente fala menor porque não são os quatro do cartel, né? Os bancos menores, você vai ver todos eles oferecendo ali, e bancos grandes, né? Então, Nubank, o Inter, oferecendo 100% do CDI. Aparece no meio alguém oferecendo 120, 130% do CDI, você tem que olhar aquilo com estranheza. Tá? Aquilo não é normal, né? O que mais assusta a gente é que, apesar disso, as corretoras todas continuaram distribuindo os produtos do Banco Master, mesmo sabendo que aquilo não fazia sentido. Essa é a questão de você não conhecer educação financeira. Qualquer pessoa de bom senso iria olhar aquilo e falar: não, isso tem alguma coisa esquisita aí. Veja, é a mesma coisa que você entrar numa loja de carros e você lá ter uma Ferrari lá, Ferrari 2026, vendida por 50 mil reais. Vai desconfiar, lógico. Ué, peraí, né? Uma Ferrari 2026 não pode custar 50 mil reais. Exatamente a mesma coisa. Você vê um banco vendendo um produto muito fora do padrão. É para desconfiar. Tanto é que eu, quando eu dou aula de educação financeira, né, eu ensino, eu bato muito nesse ponto. Desconfia quando a esmola é muito grande. Todo mundo sabe isso. Mas tem muita gente que vai atrás né, que são a pessoa que vai olhar só a taxa do produto, né? Se está me pagando uma boa rentabilidade, eu entro, né? Só que não está entendendo o risco que está comprando quando você está adquirindo um produto desse, tá? Então, assim, Banco Master, intervenção do Banco Central, pilantragem, Vorcaro e um monte de político aí, que Deus queira que sejam todos pegos, né? Aí entrou o Will Bank, por quê? Porque o Will Bank é o banco digital do Banco Master. Né? Ele entrou no rolo também, né? Entrou no problema do Banco Master, também estava lá com os números fraudados, com uma dívida muito grande. Mesmo você olhando ali os números dele, tá? Você não conseguia descobrir tão facilmente. Existe uma maneira de você. Bom, só continuando falando dos bancos antes. E o que nós temos aí de problemático aí, né? Talvez seja lá o BRB que estava envolvido também com a história, com a pilantragem aí do Banco Master. É, ele pediu, inclusive, um aporte aí de 4 bi, mas como é um banco estatal, a gente entende que eventualmente alguém vai salvar. Você, né? Vai salvar com o dinheiro lá dos teus impostos, você vai salvar esse banco. Qualquer outro banco, existe o risco de quebra sim, né? Mas eminente que nem foi o Will, que nem o Master, não, né?
Por quê, né? Se todos os clientes forem no Bradesco e sacarem dinheiro, o Bradesco quebra, por maior que seja o banco. Se todo mundo for lá for resgatar. Por exemplo, alguém pega e lança uma campanha para ir sacar o dinheiro do Itaú. O Itaú vai quebrar, quebra, não tem como, né? E não há o que salve o banco de uma quebra dessa, né? Para os investidores que investiram em alguns produtos no Banco Master, no Will Bank, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo de dinheiro criado pelos próprios bancos, né? Para garantir, para cobrir, para falar, olha, você pode investir em mim até 250 mil. Por quê? Porque nós temos esse dinheiro guardado naquele fundo e se eu quebrar, eu te pago. E aconteceu, né? Os investidores do Banco Master, que tinham até 250 mil, receberam estão recebendo dinheiro de volta, né? Só que esse fundo aí, ele tem algo em torno a 100 milhões, 120 bilhões de reais. O Master já comeu 60, né? 60, se não me engano. Esse número, cada hora vem um número diferente. A gente só vai saber a hora que ele terminar de pagar. O Will vai comer mais uns 6, 7 bilhões aí, talvez, né? Então, assim, eu vejo, o fundo não tem uma quantia gigante de dinheiro, mesmo que se ele tivesse dinheiro de todo o sistema financeiro, ele não precisaria de gente para investir, né? O dinheiro dos bancos já serviria para emprestar dinheiro para todo mundo, né? Então não é muito lógico. Eu vejo algumas pessoas falarem, né? Ah, mas o fundo garantidor tem pouco dinheiro, né? Como assim, né? Se ele tivesse todo o dinheiro, não precisava de investidor, ele mesmo girava, né, sozinho os bancos, né? Mas existe o fundo garantidor, que vai se recompor, ele deve fazer um pedido adicional para todos os bancos para recompor logo esse caixa, porque ele tem umas regras ali que ele precisa ter uma porcentagem do dinheiro todo que está emprestado. Existem alguns índices nos bancos que você pode ver se o banco tá muito ruim ou está com um número bom, que é o tal do índice de Basileia, sem muita complicação. Quando o banco empresta 100 reais para você, ele tem que ter uma parte desse dinheiro tem que ser capital próprio, outra parte pode ser dinheiro captado, né, de clientes. Esse número, né, de 11% é o que é considerado saudável. Se tiver abaixo disso, vai sofrer intervenção do Banco Central. Se estiver muito próximo disso, acende o sinal de alerta. Então, o que você pode fazer? Entra no Google e pergunta qual o índice de Basileia do banco e bota o nome do teu banco aí. E vai aparecer lá. Tá lá entre 12, 13, 14, 15. Tá ótimo. Ah, o índice de Basileia é 20%. O banco não é eficiente em emprestar dinheiro. Esse é um dos pontos que você pode olhar antes de começar a investir. Existe também o índice de imobilização. Se o banco empresta muito ruim, empresta para gente ruim, ele vai ter que depois penhorar coisas, né? Quando você olha no balanço dele, está cheio de coisa imobilizada, casa, carro. Quer dizer, esse banco não sabe emprestar. Quanto maior o índice de imobilização, pior o banco, fica difícil dele uma hora ter que vender as coisas para pagar os clientes, né? Então, um índice de imobilização razoável, algo em torno de 50%, né? 50% do capital está até 50% é imobilizado, é considerável, né? Ok, saudável, né? Abaixo de 50%, quanto menor o índice de imobilização, logicamente melhor, né? Acima de 50%, já fica esperto com um banco desse. E também carteira para devedores, né? Aquela PDD, a carteira de devedores de devedores duvidosos, né? Gente que talvez o banco já fala, oh, esse cara acho que não vai me pagar. Se é uma carteira muito grande, você pode comparar entre um banco e outro. Onde que você pega essas informações? No Google. Existe um site chamado Banco Data, que você pode ir lá e colocar o nome do banco e achar esses números, tá? Lucratividade do banco, índice de Basileia, índice de mobilização, mas ele às vezes não atualiza, tem coisa de 2024 que não atualizou ainda. É muito mais fácil você ir no Google e perguntar qual o índice de Basileia do banco tal. E aí pronto, ele vai te apresentar um número, estando muito perto de 11%. Fique esperto, porque é o banco que já está pagando, né? Tá pagando não, né? O índice de Basileia, ele já não tem muito capital próprio para fazer os empréstimos, está esgoelando nesse índice. Já fica muito esperto se você não gosta de correr risco. Normalmente, esses bancos que estão mais próximos de 11% são os que pagam um CDB melhor. Lógico, ele precisa de dinheiro, né? Para justamente poder emprestar e ganhar, e aí ele vai pagar mais, tá? É, os bancos que estão um pouco mais longe são melhores. Agora, tem que haver um equilíbrio aí, né? Porque você vai num bancão, ele vai te dar
85% do CDI, né? Você vai ver que às vezes você está perdendo quase da inflação. Não com a CDI desse jeito hoje, esse vídeo aqui de 2026, né? Mas isso pode acontecer em algum momento, né? Então, você ficar na mão do bancão, você vai ser remunerado porcamente com uma suposta ideia de segurança, né? Se você ficar na mão do banco menor, você tem um risco maior, mas você tem a proteção do fundo garantidor e ainda essa leitura. Existem bancos pequenos que têm índice de Basileia maravilhosos e pagam duas, né? Pagam mais que o banco. O banco paga 80, 90, 85. Um banco desse daí paga 100%, 101, 105, até 105. É relativamente normal, tá bom? É, o mais importante, você, de acordo com o que a gente fala aqui, é você aprender essas coisas, né? Porque aqui num videozinho de 5 minutinhos, é uma informação a mais, vai ficar meio perdida na tua vida. Quando você tem uma receita de como construir patrimônio, fica muito mais fácil de você adquirir esse conhecimento. E você consegue adquirir assistindo os vídeos aqui do nosso canal. A gente sempre vai postar coisas interessantes, né? E aí você vai ver que sim, o sistema brasileiro é seguro, você consegue fazer investimentos mesmo sendo conservador, né? É só você aprender um pouquinho e não ficar na mão de assessor, gerente de banco, porque esse é um detalhe, tá? Apesar do Banco Master estar abrindo o bico já há quase 2 anos, essas corretoras, as maiores aí, continuaram empurrando esses produtos nos clientes. Por que que elas empurraram esses produtos nos clientes? Porque normalmente as corretoras elas ganham ali 0,5% para negociar um CDB para você. E o Banco Master estava pagando 4%. Aí a corretora não está nem aí com você. Sabe disso, né? Ela não está nem aí. E empurra para você aí e se vira depois se der um problema. Quando você conhece isso, você fala, é corretora que você tem que fazer investimento, né? Porque banco é muito ruim, mas a corretora tem esse perigo. E aí você, olha, peraí, né? 120% do CDI, tem alguma coisa estranha aqui. Em cima de um CDB, tem alguma coisa estranha aqui. E pronto, você estaria livre desse problema. Tá bom? Obrigado. Assista nossos próximos vídeos.